A Caravana Lúdica, ela é um grupo que estuda jogos do mundo inteiro, de todos os tempos, e constrói eles em material reciclável, faz atividades primordialmente em locais públicos ou de acesso público. Esses jogos do mundo que a gente constrói são jogos que são do mundo, mas também muitos deles não têm local nem data definida, o que define eles como patrimônio imaterial da humanidade. São jogos, no geral, que deram origens a diversos jogos, inclusive a jogos mais recentes que a gente conhece hoje. São jogos que representam muitas vezes atividades que povos, que algumas sociedades tiveram e praticaram, né? Como, por exemplo, o jogo de Mancala, que é um jogo de plantio e colheita dos povos africanos, considerado o jogo do continente africano. Esse jogo possivelmente é o jogo mais antigo do mundo, não se tem certeza da idade dele, porém ele é um jogo que representa uma das atividades basais da nossa sociedade sedentária, né, que é o plantio e a colheita. E desde 2013 eu passei a pesquisar jogos, primeiramente junto com o professor Ivan e com o Ricardo, né, que começou a caravana comigo, e posteriormente, cerca de uns 6 meses depois, de forma individual, mas ainda com a ideia de manter a caravana como um grupo, né? Muita gente pergunta sobre o resgate que a gente faz dos jogos, né? Eles não são um resgate porque esses jogos eles são jogados até hoje em algum lugar do mundo, né? Por alguns povos, às vezes o jogo ele caiu no esquecimento em um lugar onde ele foi gerado, né? Onde ele foi criado, mas ele foi para um outro lugar por algum motivo, às vezes porque tinha alguém que estudou jogos, às vezes porque a necessidade mesmo de uma atividade chamou e o jogo acabou se espalhando. Estamos aprendendo, estamos aí, tendo uma tarde de lazer com os jogos do mundo, né? E tem sido bem interessante, criar estratégia, o modo de aprender e criar estratégia de cada jogo é muito interessante, é bem gostoso, é bem dinâmico, é lúdico, né? Bem diferente do que a gente já ouviu, já viu, e dá assim um certo interesse de aprender, querer saber como que ele funciona e se interagir junto com a outra pessoa, com o parceiro. Tem sido bem legal, está divertido. Nossa, bem legal, na verdade, jogos bem antigos, né? Mas, ó, super legal, tá trabalhando a cabeça, tá fazendo amizade, tá participando, tomando um diazinho de sol, né? Tá muito legal, tá bem divertido, tá bem tranquilo, né? A paisagem é maravilhosa aqui do museu. Tá tudo bacana. Venham, super participativo, bem legal. Hoje a gente está aqui na Casa Museu Ema Clabin e a gente vai realizar uma atividade com jogos do mundo, tá? Com a temática do Novo Mundo, Identidades e Territórios. E aí a gente trouxe um jogo aqui, que é o jogo Picaria, né? Ele é um jogo que ele tem uma versão espanhola, porém essa versão que a gente trouxe aqui é a versão dos povos Unis, que são povos indígenas do Novo México. Esse jogo ele é mais um jogo que vem da família do jogo dos Alquerques. Então o Alquerque ele tem aproximadamente 3.400 anos, que pode ter vindo do Egito. Ele vai gerar uma série de jogos, a dama, né, é um deles, e esse jogo aqui que é o Picaria. O Picaria nada mais é do que um jogo da velha com movimento. Então nesse jogo aqui a gente tem a movimentação das peças semelhante ao Alquerque, que vai ser um jogo de captura, porém a gente vai fazer um alinhamento. Qual que é a lógica dos jogos de captura e dos jogos de alinhamento? É você ter uma vantagem sobre o seu oponente, né? Então a gente está falando de jogos normalmente que vão ter embate entre peças, que vão representar muitas vezes esses embates, né, ou as guerras. E aí quando você consegue alinhar 3 peças,
ou às vezes mais peças dependendo do jogo, você tem uma vantagem sobre o seu oponente. Então ou você tira uma peça dele, como no caso do Trilha, que é um outro jogo também oriundo do Alquerque, que também tem a ver com esse jogo Picaria, ou você captura uma peça saltando por ela, cercando, ou como no xadrez, substituindo. Então esse jogo aqui, o Picaria, ele é um jogo de movimentação de peças e alinhamento, que quem fizer um alinhamento semelhante ao jogo da velha, vai ter a vantagem sobre o oponente e vai ganhar. Tá? E esse jogo, pessoal, é um jogo, mais um dos jogos, né, do acervo da Caravana Lúdica, que ele foi feito com material reciclável. No caso, o material em questão era uma porta de armário, às vezes o pessoal chama de janelinha, né? Ele tem até algumas marcas que a gente costuma deixar para que se entenda, para que se veja que ele foi feito de material reciclável. Tá? A gente tem aqui a madeira canela em embuia, que são madeiras praticamente usadas nos anos 60, 70 e 80, e que hoje em dia raramente você vai encontrar um móvel feito delas, né? Então a gente utilizou aqui uma madeira maciça para fazer esse jogo, e alguns ornamentos aqui que ainda está em fase o jogo ainda está em fase de fabricação, né, de confecção, alguns ornamentos que foram tirados de jarros que os povos unis fazem, inclusive até hoje. Como eles são povos que resistiram bem à ocupação, à invasão espanhola, então eles ainda têm algum espaço nos museus na região do Novo México, de Alquerque. E aí a gente tem uma relativa facilidade de encontrar a arte deles, né? Através das cerâmicas que eles fazem, dos artesanatos. Então quando a gente vai fazer um jogo, pessoal, a gente faz ele sempre de forma 100% manual, né? Muitas vezes na maioria das vezes utilizando pirógrafo para fazer a marcação dos desenhos, e a gente busca alguma referência que tenha daquele povo. Nem sempre é fácil de encontrar, porque como eu estava dizendo anteriormente, os jogos às vezes eles têm 2 ou 3 locais e 2 ou 3 datas, né, de criação deles. Isso é uma grande disputa mesmo, né, entre os estudiosos de jogos. Então a gente acaba fazendo o estudo, a pesquisa e elegendo alguns dos locais, né. No caso aqui dos povos unis, que tem bastante jogos inclusive, a gente vai apresentar outros aqui no museu, ele é um pouco mais simples de conseguir, né. Agora esse jogo, pessoal, ele tem algo de especial que eu queria falar para vocês. Ele é um jogo além de ser muito divertido, ser para todas as idades acima de 5 anos, ele é muito fácil de ser fabricado em casa. Aí quem quiser tentar fazer um jogo desse, tá? Desenhar um jogo desse, ele é bem simples, porque ele é feito basicamente por um quadrado, onde a gente divide esse quadrado em 4 partes e posteriormente faz um X nele. Então ele é um quadrado dividido em 4 partes, né, com um símbolo de mais e um X. E para finalizar a gente faz um losango nele, né? Ele vai ser um jogo quadrado com 13 casas, né? As casas no caso seriam as intersecções dele. E as peças vão ser 3 peças de uma cor e 3 peças de outra, começando sempre de formas alternadas, né? No caso aqui são 3 azuis e 3 cinzas. Elas começam em forma piramidal e cada jogador vai poder movimentar uma casa para completar o objetivo do jogo, tá? Que é fazer um alinhamento. Na cartonagem, vocês vão pegar o tamanho do tabuleiro total, vão poder cortar 3 ou 4 folhas de papelão, né? Lâminas de papelão, e colar elas com cola branca. Deixa de um dia para o outro pressionado com pesos de livros ou outros pesos que possam ter, né? De forma homogênea. E no dia seguinte vocês podem pegar papel picado, reciclado, e dar o acabamento com cola. Cola, papel picado, como a técnica de fazer máscaras. Posteriormente é só pintar o tabuleiro, pessoal. Tá? Então foi uma das soluções que a gente achou durante a pandemia que pode ser útil para as pessoas que estão em casa, às vezes fazendo atividade com crianças, professores que querem fazer essa atividade com aluno. Tá? E dá para fazer diversos tabuleiros. Esse tabuleiro Picaria é um dos que a gente faz justamente pela simplicidade da confecção dele.